Opa, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel do Gerenciando Web, bem-vindo a mais um vídeo. E o assunto desse vídeo são serviços de hospedagem, servidores dedicados, servidores VPS, servidores cloud. A ideia aqui é a gente conversar um pouco sobre esses assuntos, eu quero lhe explicar um pouco a diferença sobre cada um deles, para você ter uma noção mais clara do que contratar, qual o preço, qual o valor mensal, enfim, quais as opções de desempenho e tudo mais. Bom, a gente vai começar a falar aqui sobre hospedagens compartilhadas, né? Para que você entenda um pouco mais o que é isso. Bom, uma hospedagem compartilhada, tem muitos exemplos que eu poderia citar, mas eu vou evitar citar nomes, tá? Seria uma determinada empresa pegar um servidor, que seria um computador imenso, um servidor lá com vários gigas de memória RAM, um processador bem robusto, com bastante espaço de armazenamento. Fazer a instalação, a configuração desse servidor, fazer a instalação de um cPanel, por exemplo, que é um software que basicamente lhe permite colocar contas de clientes. Então, se você compra um plano P, um plano M de alguma empresa, alguma coisa assim, o que essa empresa vai fazer? Você contrata o plano, eles vão lá naquele painel administrativo que eles têm do servidor, de um cPanel ou alguma coisa assim, e criam um plano para você. Então, se você contrata um plano que custa, digamos, R$ 20 por mês, provavelmente nesse plano você vai poder utilizar 256 MB de memória RAM, você tem uma limitação de servidor, de uso de CPU, e também tem um limite máximo de armazenamento em disco, né? Para sites pequenos, talvez seja algo interessante. Pessoalmente, eu trabalhei com hospedagens compartilhadas lá no meu início com a internet, isso já faz um bom tempo, já tem alguns anos. E de lá para cá, a minha experiência de lá para cá com servidores compartilhados, hospedagens compartilhadas, é basicamente migrar sites da compartilhada para um serviço mais robusto. Mas o que acontece de fato com hospedagens compartilhadas? A ideia da empresa, né, a ideia da hospedagem é configurar um servidor e manter esse servidor sempre em dia, e dentro desse servidor você ter diversas contas para diversos clientes diferentes, tá bom? E aí cada cliente tem o seu espaço, a hora que chegar ao limite daquele servidor, o limite que ele teria para colocar clientes, acabou. E é isso aí. Até aí a empresa poderia lhe atender, né? O que de fato acontece numa hospedagem compartilhada é que, como o nome já diz, é compartilhada, também existe um compartilhamento de recursos, tá? E caso tenha uma vulnerabilidade no servidor, tá? Essa vulnerabilidade pode atingir todos os clientes que estão naquela hospedagem. Mas assim, em geral, é bem raro você ter um servidor de uma hospedagem compartilhada atacado e atingir todos os sites. Isso já existem algumas medidas de segurança para impedir isso. Mas o que acontece de fato é que a grande maioria, não estou generalizando, mas a grande maioria dessas empresas de hospedagem compartilhadas fazem overselling pensando no lucro. Então, um exemplo bem pequeno para você entender. Assim, é claro que isso acontece numa escala muito maior, mas digamos que a hospedagem compartilhada tem um servidor com 1 GB de memória RAM. Então, eles poderiam vender essa hospedagem para 4 clientes, tá? E para cada um deles disponibilizar 256 MB de memória RAM, né? Que fecharia esse 1 GB. Então, cada cliente estaria limitado àquele espaço, aqueles 256 MB. Mas eles levam em consideração que nem todos, praticamente poucos clientes, usam simultaneamente aqueles 256 MB. Provavelmente um projeto de um cliente está usando 100 MB, ou de outro cliente está usando tipo 50 MB. Então, ao invés de vender para 4 clientes, que seria um momento que aqueles 4 clientes chegariam ao pico, chegaria no limite do servidor e acabou por aí. Eles vendem esse servidor, colocam contas de 10, 15, 20 clientes, levando em consideração que nem todos usam o seu limite máximo de recursos o tempo inteiro. Aí acontece o seguinte, chega momentos de pico, que você tem lá 1/3 dos clientes usando bastante recurso do servidor, esses recursos faltam para os demais clientes, e o servidor fica lento, o seu site fica lento, você tem quedas, tá? Então esse é um problema assim, muito padrão de hospedagens compartilhadas.
Claro que eu não generalizo, eu também não vou dizer nomes, mas tem algumas exceções que mantêm isso dentro do padrão e não fazem o overselling de capacidade do servidor, tá? Outras questões referentes a compartilhadas é que você recebe o servidor com um tipo X de recurso. Você recebe os recursos de acordo com o que o serviço de hospedagem disponibiliza para você. Por exemplo, banco de dados numa determinada versão, serviço de páginas web Apache por padrão. Você tem pouca flexibilidade de usar coisas diferentes que aquilo. E geralmente um servidor desses tem uma série de recursos que é um padrão definido para atender a maior quantidade possível de projetos, assim, um padrão, tá? E isso acaba não sendo muito interessante, porque para você conseguir um desempenho bom com talvez o seu site WordPress, você precisaria de uma configuração própria para isso. Para você hospedar Mautic, talvez você precisaria de uma configuração própria para isso. E quando você usa compartilhadas, principalmente essas compartilhadas que hospedam tudo que é tipo de aplicativo, você está um pouco limitado nessas questões, tá? Então, esse o ponto X da questão. Então, o que eu digo para você? Se talvez você esteja começando e você quer mais facilidade e provavelmente você não tem um site tão pesado, você não precisa de muitos recursos, pode ser interessante uma compartilhada, tá? Em geral, o início de todo mundo é assim. Aí, conforme passa o tempo, o seu projeto cresce e você tem a necessidade de ter um recurso específico para alguma coisa, como por exemplo para Mautic, você não pode ter limitações, né? Você precisa ter o servidor disponível para executar aquele software. Aí é interessante você pegar um VPS. Eu já vou te explicar o que é VPS. Mas antes de chegar no VPS, eu vou falar de hospedagem dedicada, de um servidor dedicado. Bom, agora em comparação a essa compartilhada, que pega um servidor grande e coloca projeto de inúmeros clientes, você também pode contratar esse servidor grande e usar só para você, tá? Esse seria um servidor dedicado. Esse servidor dedicado ele pode estar em qualquer data center espalhado aí pelo mundo. Tem muita empresa que, por exemplo, tem lá na base deles, no data center deles, na empresa deles lá os servidores, e no momento que um cliente contrata, eles pegam aquela máquina e passam o acesso para o cliente faz com isso o que quiser. Pode hospedar sites, pode instalar um Windows e usar remotamente, enfim, geralmente pode fazer o que quiser, né? Mas o preço de um dedicado, ele é um pouco salgado, isso dói no bolso, tá? Isso aí geralmente é uns $160 um servidor pequeno, assim, dedicado, somente seu. Depende, varia. Aí tem que analisar, tem muitos planos, muitas coisas diferentes. Bom, agora a terceira opção que a gente tem, que eu uso e que eu indico, que eu recomendo, são serviços de VPS, tá? São empresas que fornecem VPS, ou cloud. O cloud e o VPS são basicamente a mesma coisa. Existe uma diferença física, uma diferença técnica. Eu até tenho uma noção de qual que é essa diferença, como isso funciona, mas é um assunto um pouco enrolado e eu não tenho assim total confiabilidade para falar sobre isso, porque tem empresas que tratam isso de forma diferente, enfim, tem vários entendimentos diferentes quanto a essa diferença entre cloud e VPS. Mas basicamente o VPS é uma parte de um servidor dedicado e o cloud é uma parte de vários servidores dedicados. A diferença para nós, como usuários, é que para VPS o pessoal garante um tempo de uptime de 99,9%, praticamente 100%, né? E para cloud a gente tem uma confiabilidade de 99,9999%. Então, cloud praticamente nunca cai. Opa, eu tive que interromper o vídeo aqui porque eu tô hoje sozinho aqui. E chegou gente e o meu cachorro resolveu que precisava tomar uma atitude. Então eu tive que ir lá segurar meu cachorro para não ter um problema aqui. Então, desculpa a interrupção, talvez você esteja vendo aí que a luz até mudou, porque antes já era de dia, agora já é de noite. Mas eu quero finalizar esse vídeo. Assim, o cloud, o servidor cloud, ele é uma parte de um servidor dedicado, mas essa parte é fixa, essa parte recebe uma certa quantia de recursos, ok? E esses recursos não são compartilhados com mais ninguém. Então, se você contrata um cloud de 1 GB de memória RAM, você usa
aqueles recursos cheios, eles são só para aquele cloud, que é uma parte de um servidor dedicado. E esses recursos não importa o vizinho que você tenha, tá? O cara que está do lado ali, usando uma outra parte desse servidor dedicado, não tem nada a ver com você, esses recursos são seus. É assim que funciona um cloud, e cloud com compartilhamento KVM, tá? Que é o que a grande maioria fornece. Linode, Vurt, DigitalOcean fornecem clouds confiáveis, que se você contrata uma quantia X de recursos, somente você vai usar esses recursos. E esse cloud é ideal porque você recebe ele completamente zerado, porque ele não tem nenhuma configuração. Você vai configurá-lo para hospedar sites WordPress com todos os recursos necessários para deixar o seu WordPress incrivelmente rápido. Ou então, se você quer colocar um site Mautic naquele cloud, você vai configurá-lo com todos os recursos que você precisa para Mautic. Então você personaliza a configuração como você quer. Inicialmente, existe uma parte técnica que você precisa ter conhecimento para configurar esse cloud, tá? Manualmente, mas também existem ferramentas para configuração de clouds, que são, por exemplo, o Magios Cloud. É um serviço que você vai usar um painel lá para gerenciar o seu servidor, para configurar o seu servidor. Então, assim, o cloud existem várias alternativas para fazer a configuração. Se você tiver interesse em aprender muito sobre isso, eu ia pedir para você se inscrever no Academy. Tem 7 dias de teste gratuito, o link vai estar abaixo do vídeo, pode clicar, se inscrever e assistir as nossas videoaulas gratuitamente por 7 dias. Lá a gente mostra tudo isso bem passo a passo, tá bom? E o cloud ele é extremamente flexível. Em que sentido? Se hoje um servidor de 1 GB de memória ele atende, ele dá conta de hospedar, sei lá, talvez você tenha 1, 2, 3, 5 sites, mais 1 ou 2 instalações do Mautic, o seu servidor lhe atende nesse sentido, e amanhã ou depois você tem um site que aumenta muito o tráfego, começa a receber muito mais visitas ou alguma coisa assim. Ou então você tem um evento ao vivo, como um Hangout ou alguma coisa assim planejado, e você quer transmiti-lo através do seu site, e você sabe que vai ter um número gigantesco de pessoas acessando o seu site. Naquele momento você pode aumentar o tamanho do cloud. Por exemplo, hoje com apenas $5 você contrata um cloud com 1 GB de memória RAM e um núcleo de CPU. Bem interessante, com uma configuração legal. E, cara, isso é barato, isso não dá nem R$20 por mês. É um preço extremamente baixo que você tem para deixar os seus sites muito rápidos, estáveis, com bom desempenho, com uma segurança aprimorada. Enfim, com o cloud fica tudo muito mais rápido. E se daí no momento você vai ter um pico muito grande de visitas, vai ter bastante gente acessando, ou seus projetos crescem, você precisa de mais recursos, em questão de 4, 5 cliques você aumenta o tamanho do cloud para um de 2 GB de memória RAM e paga apenas a diferença pelo tempo de uso. Se, por exemplo, o seu projeto crescer muito de um mês para o outro, você pode aumentá-lo durante um mês, e daí no próximo mês, caso o seu projeto venha a ter uma pequena queda, alguma coisa assim, nas visitas, você pode voltar o cloud a um servidor menor, e você tem uma flexibilidade muito grande para gerenciar isso, tá? Em geral, com o cloud você vai ter o seu site abrindo mais rápido, você vai conseguir um posicionamento melhor no Google, você vai levar menos tempo para fazer as coisas, porque seu site vai responder mais rápido, inclusive no painel. Como, por exemplo, eu trabalho com um construtor de páginas, OptimizePress, para fazer páginas de venda, páginas de captura. É um software pesado que está no meu site WordPress. Quando eu usava, lá no passado, servidores compartilhados, eu fazia um clique aí para abrir um construtor de páginas, que é uma ferramenta pesada, ficava um tempão aquele negócio girando, e a gente até perdia paciência, às vezes ia lá buscar uma água, fazer um café, voltava para estar aberto. E daí você arrasta, solta elementos, você faz alguma coisa, aquele delay, aquela demora, isso atrapalha muito. Com o cloud isso não existe, você clica, tá na tela, tá? Você clica, as coisas respondem, as coisas funcionam. Hoje só tem benefício em usar um cloud para hospedar seus sites, tá legal? Bom, a dica desse vídeo era essa, a gente queria compartilhar um pouco isso com você, falar um pouco sobre essa diferença de servidor compartilhado, né? Que é basicamente um servidor com vários clientes acessando ao mesmo tempo. Caso chegue a um limite de recursos, todos os clientes usem mais recursos que o servidor tem, as coisas ficam lentas, você tem queda e você está limitado aos recursos que eles disponibilizam, você não personaliza praticamente nada. O dedicado, que é um servidor gigante para você pegar e usar para você inteiro, configurar da forma que você quiser, ou contratar um com uma pré-configuração.
E finalmente um cloud, que é uma parte de um dedicado, que você vai receber os recursos que você contrata, tem a flexibilidade de configurá-lo da forma que você quiser, da forma que você precisa, que vai te dar um custo menor, mais desempenho e mais segurança para os seus projetos. E assim, cloud é o futuro, cara. Há uns anos atrás, uns 4 anos atrás, pouca gente falava em cloud. Hoje é praticamente impossível você encontrar um empreendedor, alguém que não queira usar um cloud ou que já não utilize, pelo menos já não conheça um pouco sobre servidores VPS ou cloud. Enfim, é uma obrigação. Caso você esteja numa compartilhada, eu sinceramente recomendaria você a buscar migrar para um cloud. Bom, eu espero que tenha gostado das dicas. Se de alguma forma lhe ajudei, por favor, dê um joinha no vídeo, compartilha. Claro, se você quiser, se você achar que é válido, eu peço realmente para você se inscrever no canal, dar um joinha. Qualquer coisa que você fizer aí vai ajudar um pouco a gente, tá? Eu lhe agradeço, um forte abraço e até os próximos vídeos. Não tem uma diferença